Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Oi pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos às nossas aulas de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre linking words. Mas professora, por que eu tenho que aprender sobre essas palavras de conexão, né? Os linking words são aquelas palavras que ligam uma frase à outra. Pessoal, porque a nossa compreensão de escrita depende muito dessas palavras. Então, as linking words, apesar de serem também usadas na fala oral, elas são mais utilizadas na escrita. E para que você tenha uma escrita perfeita, uma escrita que se aproxime mais ao natural, você precisa fazer o uso e o bom uso das linking words, ok? Antes da gente iniciar, eu quero contar para vocês, em breve, uma experiência de uma aluna que eu tive, para que vocês tenham essa noção de, mas eu não vou usar isso. Para que eu vou querer saber sobre linking words? Para que eu vou querer escrever em inglês? Eu tenho uma aluna que recebeu um chamado de uma proposta muito boa, bem interessante, para ela estudar, fazer um curso de verão, na verdade de 2 meses, em Harvard, na área de psicologia. Olha só, ela foi convidada para esse curso. E o que ela precisava fazer? Uma redação em inglês. Ela precisou fazer uma redação em inglês dentro do tema. E aí, se você não está preparado para isso, vai querer correr, estudar e aprender inglês em 2 meses? Você não vai conseguir. Então é bom a gente começar a se preparar de agora, para que a gente esteja certo e preparado para todas as oportunidades que aparecerem, ok? Então vamos lá, voltando aqui, vamos falar sobre linking words. Bom, observem comigo na tela a definição. As linking words são conjunções ou conjunctions que funcionam como conectivos nas frases. Elas são pequenas, mas importantes palavras que são utilizadas para determinar a lógica, relacionar ideias ou sentenças nas frases. Elas podem ser preposições, advérbios e etc. As conjunções auxiliam na melhoria da escrita como um todo. Por esse motivo, são elementos essenciais da comunicação, posto que colaboram com a coesão e coerência textuais. Veja agora uma breve lista de conjunções que irão te ajudar a entender melhor a função de cada conjunção na frase. Então aí vocês têm uma visão bem ampla, bem clara do que são essas conjunções, as linking words, né? E a gente vai ver agora alguns exemplos. Eu vou falar sempre para vocês porque tem alguns exemplos que são mais formais, outros mais informais. Então, dependendo do tipo de texto que você está escrevendo, uma ou outra vai se apropriar melhor. A maioria tem o mesmo significado, mas tem essa diferença, né? De formal e informal, ok? Então, vamos aí para a primeira parte. Essas primeiras conjunções aí, pessoal, elas são as conjunções adversativas. O que são adversativas? Vem de adverso, de oposto, ok? Então, quando você quer colocar ideias opostas numa mesma frase. Então, nós temos o but, que significa mas, however, entretanto, nevertheless, não obstante, ou mesmo assim, e o yet, que significa mesmo assim ou contudo. O however e o nevertheless são os mais formais dentre essas frases, ok? Nós também temos as conjunções conclusivas. As conclusivas, como o nome já diz, é para concluir uma frase ou um pensamento. Exemplo, sou, então, por isso, quando você escreve uma redação, você vai fazer aquele último parágrafo de conclusão, você pode usar essas palavras aí, as conjunções conclusivas, para resumir as suas ideias, ok? Então, tem o so, então, por isso, therefore, portanto, hence, daí, por isso, thus, portanto, e consequently, consequentemente, em consequência. Nós também temos as conjunções explicativas, que são as que dão explicações. Então, nós temos aí because, que significa porque. Esse because é aquele porquê de resposta, certo? E aí tem o for, que também significa porquê. E aí, professora, qual é a diferença de because e for? O for é mais formal e o because é informal, ok? Because of. Então tem aí o because junto com essa outra preposição. Devido a, por causa de. Since, desde que, já que. Yes, como. Due to, devido a. Também temos as conjunções adicionais, aquelas que adicionam ou acrescentam ideias ou informações. Exemplo, and, que é o mais comum, que nós usamos muito, né, que significa e. Ela une e acrescenta 2 elementos na frase. Besides, significa além disso. Moreover, além do mais. Furthermore, além disso, ademais.
Esses dois últimos, pessoal, e aí como diz a nota, o moreover e o furthermore, são mais utilizados na escrita do que na fala, ok? Porque elas são bem formais. E nós temos as conjunções concessivas. A gente usa para fazer uma concessão. O que é uma conjunção concessiva? Eu coloquei uma explicação bem breve para vocês aí no finalzinho do slide. Diz assim, ó, expressa a ideia contrária à da principal, sem, no entanto, impedir a sua realização. Então, ela dá uma ideia contrária, porém segue com a mesma linha de raciocínio. Exemplo, although, que significa embora, even though, muito embora, in spite of, apesar de, ok? Todas são bem formais. E ainda temos também as conjunções alternativas. O que são as conjunções alternativas? Para dar alternativas ou uma escolha dentro da mesma frase. Exemplo, or, que é aquela que você dá uma ideia de um ou outro, vai significar ou. Either, or, que você vai usar para dizer ou esse ou aquele. Geralmente, quando você fala sobre o either e o neither, você está colocando em questão aí duas coisas ou dois objetos. Quando você usa o either, or, é uma coisa ou outra. Você pode escolher uma ou outra. Quando você fala neither, nor, nenhuma, nem outra. Whether significa se, ele é bem formal. Não sei se vocês lembram lá do if, que nós já falamos, né? Que o if também significa se. O whether também vai significar se, mas nesse contexto de, além de ser formal, vai ser de uma conjunção de alternativa. Or else, ou se não. E otherwise, de outro modo, ok? Aí eu vou dar para vocês uma dica, pessoal, para resumir. Como é que eu vou lembrar de tudo isso, professora? É bom vocês praticarem, colocando isso na escrita, tá, pessoal? Escrevam parágrafos, textos, redações. Vamos praticar mesmo, porque é praticando que a gente consegue entender e fixar bem na nossa mente. Mas tem uma dica aí bem interessante para vocês lembrarem de algumas dessas conjunções. Então, dica para lembrar as conjunções mais usadas. Fanboys, é uma abreviação aí, né? Fanboys, que significa for, and, nor, but, or, yet e so. Isso ajuda vocês a lembrarem dessas conjunções mais usadas, né? Caso você esteja aí na hora do aperreio, lembrem-se do fanboys. A explicação pode até parecer bobagem, mas dicas simples como essa acima que você acabou de aprender, é uma forma fácil de ajudar o seu cérebro a memorizar e fazer associações que levam até as conjunções mais usadas no inglês. Outra dica bem útil e fácil é fazer uma tabela de conjunções para ter sempre por perto e consultar sempre que surgir alguma dúvida. Então, depois vocês podem adaptar isso ao seu próprio estudo, né? Do jeito que você aprende melhor, talvez escrevendo, desenhando, construindo uma tabela. Eu, particularmente, gosto sempre de fazer as tabelas com aquelas que eu mais tenho afinidade para usar, porque vocês viram que todas, a maioria delas tem o mesmo significado, né? Então, eu geralmente escolho uma ou duas das que eu mais tenho afinidade e segurança para usar, que eu vou lembrar da escrita e tudo isso, e aí eu coloco na tabela para que eu lembre sempre, ok? Então, fica a dica para vocês. Chegou a hora de ver se vocês estão ligados, prestando atenção na nossa aula. It's activity time. Vamos praticar? Pergunta 1. Então, a gente vai falar um pouco sobre essas conjunções na atividade, tá? As conjunções destacadas abaixo, respectivamente, são. Então, nós temos duas frases aí para vocês observarem as que estão destacadas. Na primeira, listen to the story and answer the questions in complete sentences. Então, nessa primeira sentença, a conjunção destacada, a linking word destacada é and. E na número 2, he was late because the bus didn't come. Agora a gente tem o because. Pessoal, essas linking words and e because são o quê? Letra A, conjunções alternativa e concessiva. Para vocês não confundirem esses nomes, lembre-se sempre do que ela dá ideia, tá? Ó, alternativa, da ideia de alternativa mesmo, de escolha, né? A segunda, concessiva, de conceder, de concessão. Letra B, conjunções conclusivas e adversativas. C, conjunções adicionais e explicativas. Letra D, conjunções adversativas e alternativas. E na letra E, conjunções concessivas e explicativas. E aí, pessoal? Qual dessas opções são as que melhores se encaixam com as linking words and e because? Conseguiu compreender? Espero que vocês estejam lembrando, hein? Vamos ver a resposta juntos, então? Letra C, pessoal, conjunção adicional e explicativa. Então, na primeira lá, o and
ele adiciona, né? Que significa we. Você vai adicionar uma ideia à outra. E na última, because é explicativa. Lembra que because é aquele porquê de resposta? Então, ele vai dar uma resposta, uma razão explicativa. Número 2. As conjunções destacadas abaixo, respectivamente, são... Na primeira, a gente tem I like sugar in my tea, but I don't like milk in it. Então, nós temos aí a linking word but. Número 2. It is Thursday or Friday today. Agora a gente tem or. Então, vamos observar aí. But e or. Que ideias, que tipo de conjunções de linking words são essas? Letra A. Conjunções alternativas e concessivas. Letra B. Conjunções adicionais e explicativas. Letra C. Conjunções adversativas e alternativas. Letra D. Conjunções conclusivas e adversativas. E letra E. Conjunções concessivas e explicativas. E agora, pessoal, que tipo de conjunção é essa? But, or. Conseguiram entender? Vamos ver a resposta juntos, então. Nessa daí, a resposta correta é a letra C, que são adversativas e alternativas. O but é aquele mas, certo? Significa mas. Ele dá uma adversão. Eu gosto disso aqui. A tradução dessa daí é: eu gosto de açúcar no meu chá, mas eu não gosto de leite. Então, eu estou fazendo uma adversativa. No segundo exemplo, it is Thursday or Friday today. Hoje é quinta ou sexta? Então, agora é uma conjunção de alternativa. Eu estou te dando duas alternativas para você escolher. Hoje é quinta ou sexta, ok? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Claro, não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, assistam outras aulas, reforcem o conhecimento de vocês, façam pesquisas, ok? See you next class!